Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 34, O Homem Forte. Percebe-se que a linguagem dos Adventos Crísticos é direta, objetiva, incisiva. Por fazer parte da pedagogia sideral que aos fortes e capazes Deus solicita, aos fracos e incapazes Ele compreende e ampara, o atual Advento existe nesses moldes em razão dos mais cônscios, mais conscientes para com os compromissos assumidos antes do reencarne atual. Por se tratar de um planejamento milenar, o Cristo, que se faz representar por seus arautos detentores do plano luz, conta também com seus representantes na carnadura, que reencarnaram com a predestinação, estando atuando em qualquer vertente do conhecimento humano. É esperado que essa proposta faça eco nos sentidos dos fortes e capazes, a ponto de se mostrarem ao mundo sem pejo, claramente, sem qualquer senão ou subterfúgio, pois que ali iluminar estará o sol divino, o Nazareno Mestre, fincando-lhes as raízes na eternidade, independentemente das insígnias externas que portarem. Os homens conhecedores do eterno vir a ser não cruzam os braços diante do novo, porque consideram que a vida, enquanto existência, é um eterno desafio em que se lançar ao ignoto deve ser uma constante para a aquisição de novos valores. Parar, inibido por causas externas ou internas, é postura dos fracos e desprovidos da eterna fé. Não ter estímulos para conquistar o novo por esforço próprio é viver ouvindo os ecos das longínquas existências que deveriam permanecer sepultadas ou dormindo o sono secular ou milenar. Fortes são aqueles evangelizados que não permitem que reapareça a fera bruta, agressiva e violenta, o lobo da baixeza que condena os outros, que critica porque não adquiriu a compreensão para com as fraquezas alheias, nem a misericórdia do ver, ouvir e falar. O que estão vivendo a fase de transição fraco-forte, de grandes lutas interiores, de ecos dissonantes, conflitos íntimos, portadores de vontades sem realizações, podem viver os extremos de baixeza e de sublimidade simultaneamente. Isso porque o passado milenar, vendo-se às vésperas de ser superado, recorre aos mais violentos recursos na vã tentativa de não sucumbir. A alma ouve os seus terrificantes gritos provindo das profundezas de si mesma, com a vibração da sensação instintiva do animal que foi. É o lobo do homem que não quer ceder lugar ao cordeiro. O espírito que, pelo autoconhecimento, graduou-se à autorrealização, coloca-se acima das identificações percebidas pelos sentidos físicos, o que o torna forte porque se mantém em união vibratória com o Cristo Pai. O homem, verdadeiramente estimulado pela consciência que tem de Deus em si, entra em estado de êxtase, produzindo efeitos especiais em sua mente, o que lhe faculta uma visão mais cósmica, mais abrangente da vida universal. Em tal estado d'alma, sintonizado com o divino, sente-se mais pleno de Deus, o que o liberta dos liames atreladores advindo do universo externo. Com isso, embora estando no plano da existência, a sua vida mental mantém-se ligado ao plano da essência. É assim que esses homens especiais, por viverem acima dos padrões normais e convencionais, conseguem colocar o engenho na vida prática. São estes que têm condições de bater e a porta se abrir, pedir e obter, porque não visam o seu bem-estar, mas ao do próximo. São os intermediários entre a vontade de Deus e a necessidade dos homens. Eles se sentem felizes, não com o que têm, mas com o que são, pois já ativaram e desenvolveram o amor e a sabedoria, o que lhes propicia a comunhão com Deus. Os adventos crísticos desfazem a letra da mensagem e ficam com a mensagem da letra do Evangelho, com a sua essência doutrinária, observando cientificamente pela lógica da lei de Deus. Um ser humano portador de lucidez espiritual, evidentemente, não é condicionado a viver os caprichos do ego, mas a primazia do eu Cristo, em que o seu sentimento de amor pelo semelhante denota a sua evolução ético-espiritual. É transparente nas ações, alegre por natureza, tendo em vista que possui identidade própria e que já se libertou das agruras do temperamento intempestível, indócil e irascível. O forte por convicção,
Quando dócil por incrustação, não perde a ternura para sustentar a sua verdade, o que o torna um aglutinador de consciências, razão pela qual o pai lhe confia a condução de outros homens. Uma vez que somente aos fortes e capazes Deus solicita o apanágio de seus adventos, as sagradas fileiras afirmam que um ser forte é aquele capaz de estampar na face serena um sorriso simples, sem ritos, sem cinismo, malícia ou ocultação, de dissipar a dor ou a mágoa de séculos, sem contudo dissimulá-la para não torná-la resquicial. É responsável, sem coerção, e coerente na disciplina do trato individual e coletivo, evitando a barganha e o disfarce no discurso de conveniência. Ser forte é buscar sempre que possível ater-se aos termos da bonança, ressaltando o propósito cristalino e direcionando os elos dessa coerção solidária e fraternal no âmbito da compreensão ético-moral. É conscientizar-se do próprio equilíbrio e dele fazer uso, sem se deixar tolher, mas, acima de tudo, sabê-lo transcendente, posto que advindo do Pai. É granjear a reforma íntima com humildade, submetendo-se ao desnudar-se, sem considerá-lo submissão, mas reforço do eu devocional e bem postado perante a luz. Ser forte é fincar os pés no chão e caminhar segundo o compromisso assumido, sem escape, subterfúgios ou elucubrações convenientes para envolvimento e pastoreio. É valorizar a essência da criação, promovendo saudável semeadura, na certeza de colher nobres frutos. É, sobretudo, não aprisionar os ramos da bela vinha, evitando assim amesquinhar-lhe o buquê, no afã de saborear-lhe o prematuro néctar ou torná-lo um produto sem expressão. O homem, ao adquirir a coragem de se desnudar diante de seu mestre, demonstra que é um ser forte. Com tal atitude, passa a exteriorizar magnetismo, despertador de simpatia, de empatia e de emoções superiores, advinda de sua harmonia, razão pela qual causa em outras pessoas a sensação de leveza, de otimismo, de segurança. Fim do capítulo 34.